Boa noite, bisonhos e bisonhas. Estamos juntos de novo aqui, estou muito feliz com você que está aqui também comigo, né, no contexto aqui do nosso programa de saúde mental. Aqui a gente está na nossa terceira aula, de fato, o terceiro módulo, né? Começamos antes também com uma introdução, com a apresentação pessoal e falamos das emoções, entendendo o que é emoção e o papel e a função. Semana passada a gente falou da ansiedade e agora a gente vai falar da ansiedade na ótica de uma ansiedade em situações avaliativas. E eu estou falando isso principalmente para você que está aqui pela primeira vez, para que você saiba que todas essas aulas vão estar disponíveis tanto no aplicativo do Precursor quanto no canal do YouTube. Então aproveite, que realmente é um tempo separado para trazer uma mensagem legal, uma mensagem que visa também a reflexão, né, das coisas que você tem feito na sua vida, fora extracurriculares, fora das suas obrigações, nas coisas que você faz por você, que é da forma que você usa o seu tempo e como a gente já tem falado aqui, o nosso tempo, além de ser valioso, ele acaba passando rápido. Então, com esses recursos que a gente está trazendo aqui, é uma forma de ampliar a nossa possibilidade de escolher, de fazer escolhas melhores. Porque é o que a gente faz, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? A gente está sempre fazendo escolha. E uma escolha, ela traz um ganho e uma perda, no mínimo. Ou vários ganhos e várias perdas. Então, é a gente centrar nos ganhos. Por quê? Porque manter hábitos tão ruins, por que manter hábitos tão disfuncionais que vão nos trazer consequências no futuro? Ou que já trazem consequências no presente, que afastam a gente de relações saudáveis, que afastam a gente de uma conexão real, de ter intimidade, confiança com as pessoas, né? Que afasta a gente de estar realmente criando um laço, criando experiências reais, não só esse superficial das redes e desse mundo artificial que a gente está se adaptando agora, né? E essa ansiedade avaliativa tem tudo a ver com esse assunto que eu começo a nossa conversa, nosso bate-papo hoje. Imagina com tanto esses estímulos, tantas distrações que a gente tem, tantas coisas rápidas, instantâneas que a gente tem acesso, como que fica um cenário de reação ao medo, né? Então, retomando para que a gente continue, né? Na aula passada a gente já concluiu. A ansiedade, ela é uma emoção secundária desadaptativa, né, em reação ao medo. O medo é algo que a gente tem quando a gente está em uma situação de perigo, pode ser um perigo, uma ameaça, né? E é muito interessante quando você estuda que o medo, ele é a emoção mais antiga que tem, e é um mecanismo de fato de sobrevivência. E fazendo essa analogia, por isso que eu falei dessa era artificial de hoje, do excesso de informação, se a gente fizer uma analogia com o passado, né, vamos voltar, que sejam 100 anos, né, um século. Como que era difícil a gente conseguir as coisas, né? O pessoal naquela época, como será que era difícil? Imagina que você vive no meio rural, né? E minoria que morava de fato na cidade, mesmo na cidade tudo era muito mais difícil, né? Imagina para comprar até, sei lá, um sapato, uma bota, né? Você teria que pegar ou um cavalo junto com a carroça e sair, passar horas para chegar na cidade, e aí chegar lá e provavelmente não ia ter para comprar na hora, né? Teria que fazer um pedido para depois de, quem sabe, meses você conseguir aquilo que você estava precisando, né? Então, no tempo passado, tudo para você que você fosse fazer, você ia analisar o custo e benefício daquilo antes de fazer, de fato. Hoje a gente se depara com situações em que o nosso retorno é na hora. A gente está no carro, no Uber, enquanto isso no celular a gente vê um link que já fez uma métrica de acordo com os nossos interesses. O Google já fez uma métrica, um algoritmo que a gente já vê que a gente gostou, vai lá, clica em comprar, já comprou um produto que amanhã vai chegar, por exemplo. Ou outras coisas, a gente está lá nos vídeos que tem diversos estímulos, né? E aí, já a gente está comprando um curso, porque deu vontade de fazer, de aprender, porque o curso é
sensacionalista, né? Pô, vou sair daquilo ali me tornando bem sucedido, aí tá lá sempre alguém com carrão, com roupa de marca, dando curso, né? Ah, vou te ensinar agora como ganhar 20 mil por mês sendo psicólogo. Então, o tanto de coisas que nos atraem, né? Vocês vão entender porque que eu estou trazendo isso. Tá? Então, guarda essas informações para a gente conectar com a ansiedade em situações avaliativas e com a ansiedade em si. Né? E aí, esse excesso de performance, né, e ao mesmo tempo de estímulo, querendo comprar os nossos comportamentos, a nossa atenção, os nossos hábitos. E aí que a gente entra. A ansiedade, ela se camufla nos hábitos. Muita gente nem sabe que é ansioso. Muita gente nem sabe que tem, de fato, uma ansiedade. Quando eu falo ansiedade, não necessariamente eu estou falando de um transtorno. Na verdade, não. Estou falando da ansiedade em si mesmo, independente dela ser funcional ou disfuncional. Mas muita gente camufla a sua ansiedade em hábitos. Hábitos ruins. Hábitos que são até vícios, né? Podem ser até vícios. Então, não precisa de nenhum especialista em vício para dizer isso. Que a gente compensa, que a gente acessa de forma automática o celular. Né? Começa a reparar. Se você tem essa prática, né? Toda vez antes de dormir, quando acorda, em um momento específico, você nem para pensar, mas você já está fazendo, você nem percebe. Isso já entra numa fissura para fazer aquilo. A gente está sempre perto do celular, sempre perto da distração, né, de fato. E aí, essa distração, o que ela acaba causando na nossa maneira, no nosso modo de viver? Uma dificuldade de concentração. E a ansiedade também é isso. A ansiedade também é essa dificuldade de concentração. E aí, fazendo essa analogia do passado com o presente, como as nossas emoções, como o medo, vamos focar no medo, que é a raiz da ansiedade, como ele era importante antigamente, né, em alguns momentos. Porque você estava numa situação de perigo real, vivenciando o medo e a própria ansiedade, que você vai. O primeiro medo, você vai se salvar naquela situação. Então você vai correr, você vai se proteger, e o seu corpo vai te ajudar a fazer tudo isso, né? Coisas que a gente já conversou aqui. E a ansiedade o que ela vai te ajudar? Vai te ajudar a prever esse medo, essa mesma situação, mesma circunstância, para que numa próxima vez você não se coloque naquele mesmo risco. Então, por exemplo, mais antigamente ainda, o homem lá na situação de floresta, de caça, de selva, e aí se depara com uma onça. E aí o medo, ele te protege, porque o medo ele pode causar naquele momento, dependendo das circunstâncias, a paralisia. E a paralisia, você para, né? Paralisia. E quando você está imóvel, você tem muito menos chance, aí existe lá a porcentagem, de despertar no próprio animal uma ameaça. Então o animal, às vezes, ele pode te perceber, mas ele não vai se sentir ameaçado e ele não vai entrar em confronto com você. Né? Então, graças a essa resposta inteligente do corpo, que é o cérebro da sobrevivência, né, a gente pode chamar assim, que você se salvou naquela situação. E aí, a partir disso que você vivenciou esse cenário, né, de estímulo e consequência e reforço, você já aprendeu. Pô, isso eu estou fazendo analogia lá atrás. Toda vez que eu ver nessa situação uma onça, eu tenho que ficar parado ou não posso voltar para esse lugar. Nesse lugar que eu estava, esse lugar que eu estive é perigoso, tem risco, então você não volta. Você aprende a prever. Entende o raciocínio? Eu espero que eu esteja falando de uma forma que dê para entender. Você aprende a prever um perigo. E aí você começa a gente está entrando no raciocínio de onde eu quero chegar. Quando a gente aprende a prever o perigo com base em situações que a gente vivenciou, a gente já está usando algo que é nosso, do ser humano, né? Que é o córtex pré-frontal. Eu não vou trazer termos técnicos, é só realmente para você entender que é uma parte do nosso cérebro aqui na frente que cuida dessa parte da racionalização, da interpretação, do significado, dos sentimentos, tá? Então, a partir disso,
o córtex pré-frontal, ele tem essa inteligência de prever, com base nas informações que você tem no seu aprendizado, as situações que vão acontecer. Aí entra a parte disfuncional dos tempos atuais. A gente está sempre vivenciando situações que despertam medo, ou que despertam, até próprio, mas que despertam alerta, perigo, ameaça. Ao exemplo do que eu estou trazendo, que eu trouxe no começo, da nossa própria relação com a tecnologia e com as redes sociais. A gente está sempre se comparando, se avaliando, colocando, se posicionando frente à avaliação dos outros. Aí a gente está introduzindo já nosso conteúdo da ansiedade avaliativa. E a partir desse cenário, o córtex pré-frontal, essa parte do cérebro que eu estou trazendo, ele não tem informações suficientes na maioria das nossas preocupações. E aí, vamos pegar o exemplo de uma prova, vamos pegar o exemplo de um concurso, um concurseiro. E quando eu falo de avaliação, entende que a gente fala de muita coisa. Pode ser avaliação na parte acadêmica, na parte do trabalho, até no ambiente familiar existem determinados tipos de avaliação. Mas vamos focar no ambiente do trabalho e da parte acadêmica, que seja concurso, né, vários tipos de concurso. Você pega essa situação, você tem um medo, você tem uma ameaça futura, porque ninguém consegue ter a certeza que vai passar. Você não tem o controle, né, dos seus resultados. Então é uma incerteza de algo que está lá no futuro. Essa incerteza, ela é vista e entendida por essa parte do cérebro como uma ameaça. Só que faltam informações. Não tem informações suficientes para que o organismo funcione dentro dessa interpretação. E aí vem a ansiedade em situações avaliativas de uma maneira disfuncional, porque está sempre produzindo no seu corpo essa reação do perigo, do perigo em relação ao futuro, da antecipação do futuro, da preocupação, e aí o seu corpo está reagindo como se fosse uma situação real. O nosso cérebro não consegue separar. Ele entende que é real, como se fosse aquele exemplo lá de trás da floresta quando a onça chega. E aí depois, na segunda vez, quando você decide não estar naquele ambiente, porque você já prevê que aquele ambiente não é um ambiente seguro. Então, e qual o problema disso? Enquanto estão tendo essas reações de forma recorrente, e a gente vai falar aqui no dia de hoje qual que é essa recorrência e como funciona, deixa eu só mudar o slide. Enquanto acontece isso de forma recorrente, a gente está exposto a problemas, a sintomas físicos, emocionais, cognitivos, que a gente também tratou na semana passada, e agora eu já trago com mais detalhamento, né? Revisando. E aqui eu gostaria já de complementar. Ficou uma dupla interpretação, e é importante esse entendimento de todos, de cada um que está assistindo. Os sintomas, eles não são uma lei. De assim, não quer dizer que se você olhar todos esses sintomas, tenho tudo, então sou ansioso. Ou tenho tudo, então tenho transtorno de ansiedade generalizada. E não é bem assim que funciona, e eu vou te explicar o porquê. E isso é muito importante para que você saiba, e até que às vezes você possa orientar pessoas que... Tem muita gente que faz um autodiagnóstico pelo Google, né? Pesquisa lá, ChatGPT, né? Quais são os sintomas, os critérios para diagnóstico de ansiedade? E aí você começa a ler lá, mas espera aí, inquietação eu tenho, agitação eu tenho, impaciência eu tenho, andar impaciente eu tenho, sudorese, tudo, você começa a ver, então eu tenho um transtorno de ansiedade. Então, não funciona assim. Eu gostaria até de mostrar para vocês aqui. Primeiro, existe esse manual, que é o DSM-5-TR. Dá para ver que ele é... Não sei se vocês conseguem ver, mas ele é bem pequenininho. Mesmo esse manual, que tem todos os critérios que são estudos internacionais, assim, conduzidos principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas de fato existem amostras no mundo inteiro, eles têm os critérios para todos esses diagnósticos. E mesmo
próprio profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, um neurologista, um neuropsicólogo, não é só através dos critérios desse manual que se traz, que se faz, se formula um diagnóstico. Na verdade, o manual, os critérios, eles são só um parâmetro. E é o que mais entra? Entra primeiro, né, numa dimensão cultural, e cada país tem a sua cultura, então não dá para levar como uma regra os critérios de um manual que vê a cultura ampla, né, do mundo inteiro, que é um filtro analisando o mundo inteiro. Então, primeiro a gente tem que adaptar para a cultura do Brasil, depois cultura local da pessoa, e aí existe todo um trabalho individual e interdisciplinar para entender histórias da aprendizagem, influências da infância, da adolescência, predisposições genéticas e contextos, os contextos em que a ansiedade, em que os sintomas vêm, como vieram, e o que mantém essas situações, essas condições, para que chegue em um diagnóstico. Então, aqui vem uma recomendação. Você que se viu muito desses sintomas que a gente tem conversado aqui, e até ficou pensando assim, pô, realmente estou ansioso, isso está me fazendo mal, está prejudicando a amizade, prejudicando... Tem uma, tem um... está prejudicando de alguma forma, né? Sua vida, seu bem-estar. Então, a recomendação é que você procure uma psicoterapia, né, que é a terapia com psicólogo, que é uma forma de começar essa investigação. Mas aqui eu também trago recursos que você mesmo, aí da sua casa, você já consegue investigar, já consegue prevenir e proteger dentro do que você consegue fazer na sua autonomia. Então, só para explicar que foi importante que vieram algumas dúvidas em relação a isso, da semana passada, do nosso último módulo para cá, e eu pensei que essa dúvida poderia ser uma dúvida de todos. Então, em relação ao diagnóstico, gostaria de deixar bem claro sobre essa importância de fazer com um profissional de uma forma interdisciplinar e não usar o Google nesses momentos. E sim, esses sintomas é importante vocês saberem para também entrar dentro dessa reflexão de saber, espera aí, está sendo funcional, disfuncional, e até entender, às vezes, muita gente nem sabe que diarreia, que dor de cabeça, que dor no peito, que algumas coisas assim que a gente está conversando aqui, até perder o equilíbrio, até perder noção de espaço, tem a ver com uma recorrência de ansiedade. E aqui já passando para a parte da avaliação, né? Como que você vai fazer essa avaliação da sua ansiedade? É através de alguns tópicos básicos, que é você ver a intensidade, a duração, a frequência, os comportamentos que estão envolvidos, né, e as emoções. Então, pensa um pouco, tudo isso que a gente conversa aqui, tem te afetado em alguma coisa? Afetou em uma prova ou em outra, ou afeta todas as provas? Todas as vezes que você faz até um simulado, você tem reações, aquele efeito em branco. Você tem efeitos que te desconcentram e que você, apesar de saber daquilo, na hora você esquece. É o famoso efeito em branco. E aqui agora a gente começa a falar sobre isso, sobre essas situações avaliativas no momento de uma prova. Como que é a ansiedade da prova, a ansiedade da avaliação. Numa situação de prova, percebe, se você parar para pensar comigo aqui, tem três fases dessa ansiedade. Né? Tem a antecipatória, que é antes da prova, sei lá, você está o ano inteiro se estudando para uma prova que vai ser em dezembro. Muitas das vezes que você faz um simulado, que você treina, você vivencia essa ansiedade por questão de imagens mentais e associadas a essa prova que vai acontecer. Né? Tem a ansiedade durante a prova, que é quando você já está no teste valendo, que você está sempre fazendo essa expectativa de um resultado negativo, e tem a ansiedade depois da prova, que você ainda está esperando o gabarito, saber como que você foi. Né? Então, são 3 níveis diferentes. E isso tem um impacto grande, diferente de outras formas de vivenciar a ansiedade. Porque, por si só, acaba sendo uma recorrência.
E geralmente quem está nessa batida de estudo para concurso, né, está fazendo mais de uma prova, então está se expondo a essa excitação fisiológica muitas vezes. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer é você entender todas as circunstâncias que envolvem essa ansiedade sua. Tem duas formas principais, né, de você reduzir isso, mudando a sua interpretação em relação a essa expectativa de resultado negativo, ou trazendo mais confiança para a sua preparação. Então, percebe que dá para você usar a sua ansiedade em situações avaliativas ao seu favor? Porque se você lembrar, no momento que você está se preparando, que você vai ficar muito ansioso quando chegar lá na prova, lá na frente, você vai dar o seu melhor na sua preparação. Então, para trazer mais confiança, tem que se preparar de uma forma mais eficiente. E aí entra algumas medidas, algumas ações que a gente vai conversar. Já já a gente vai conversar um pouco mais sobre elas, mas que envolvem outras áreas também, né? Como a própria nutrição, alimentação e outras coisas que a gente já vai pegar esse gancho, tá? Mas o que dentro disso tudo, uma frase para pensar. Quantas dores nos custaram os males que nunca aconteceram? Entende que isso está dentro da antecipação de um futuro, de um perigo. Às vezes, muitas vezes a gente coloca a expectativa de um resultado negativo e chega lá e é totalmente diferente, né? Então, qual é a importância dessa interpretação? E aqui é importante, é bom vocês saberem também. Vamos pensar de uma forma de ficar mais claro. Vamos separar em 3 marchas. Marcha 1, 2 e 3 do carro, vai. Ou da bicicleta. Você está andando lá, então. E isso para lidar com a sua ansiedade. Aqui a gente está trazendo a primeira marcha. A primeira marcha seria o quê? É a parte intelectual, de você entender tudo isso que a gente que eu estou trazendo aqui. Você entender tudo que está mantendo esse seu comportamento ansioso. Então, quais são os seus pensamentos? Qual é a sua principal preocupação? Qual é a expectativa de resultado negativo? Lembra do que eu falei no começo? A reação no nosso cérebro é que falta informação e por isso se desencadeia essa ansiedade e esse contato contínuo com as reações do corpo. Então, como você traz mais informação para o seu cérebro entender que aquilo não é uma ameaça, ou entender que você está confiante, que você está fazendo tudo o que está no seu alcance, entende? É uma descatastrofização. Palavra difícil. Mas, entende? Tirar esse tudo ou nada, tirar o pior, o cenário pior. A gente sempre imagina o cenário pior. Então, é trazer um cenário real. Você está estudando, você está se preparando, você está fazendo tudo que está ao seu alcance, treinando. Além disso, não está mais no seu controle, nunca vai estar. Então, é entender essa leitura como algo que não é um perigo, não é uma ameaça, é um desafio. Entende? Adaptar essa interpretação. Então, aqui, o que tenha ficado claro, né? A situação competitiva por si só é ameaçadora. E isso vai além para jogos, para atleta. Né? E a tendência é que a gente analisa qualquer situação de desempenho, de avaliação, que outras pessoas estão nos avaliando como uma ameaça. Então, a gente precisa quebrar isso. E aí vem a primeira coisa assim, para a gente olhar. Olha que interessante. Tá? É difícil o corpo e a mente ficar ansioso e relaxado ao mesmo tempo. Aí que entra as primeiras técnicas de enfrentamento. Você tem que quebrar esse ciclo vicioso. Então, técnicas de relaxamento é uma forma de começar. E não adianta você fazer só um dia antes da prova, sendo que você ficou o ano inteiro tendo ansiedade para chegar no dia da prova. Então, isso são ações diárias. Tudo isso para você que ficar durante todos os módulos, até o último módulo, no último
módulo a gente vai trazer um plano individualizado com várias técnicas, com vários modelos de técnicas para você colocar em prática. E ainda depois desse módulo, mais para frente, vai ter um módulo para falar sobre o mindfulness, que é a atenção plena, e que são também treinamentos para você colocar na sua rotina. Eu já cheguei a fazer cursos em que eu coloquei na minha rotina, eu fiz a autoprática do mindfulness e eu tive ganhos com isso. Então, a gente vai ter uma aula para falar só sobre isso ainda. E na última aula, que é quando for a nossa 10ª aula, já é um estímulo para você continuar aqui, hein? Eu vou trazer os recursos, que um deles também é a própria prevenção e proteção da ansiedade. Tá? Então, mais alguns aqui para já não ficar só na curiosidade. Olha a tela, olha o que eu joguei aí no slide, né, para organizar um pouco tudo que eu estou falando. Então, a gente tem uma situação, prova. Essa situação pode ser uma imagem, uma imaginação, uma imaginação de que vai acontecer a prova, ou pode ser a prova realmente já acontecendo. E aí, em volta disso, a gente tem pensamentos, comportamentos, emoções e os sintomas. Por onde que a gente vai começar a trabalhar para mudar, para melhorar a performance na prova, para melhorar a performance nas suas situações de avaliação? E isso também enquadra palestra, enquadra falar em público, uma reunião do trabalho. Tem vários momentos que a ansiedade disfuncional pode nos atrapalhar, né? Porque naquele momento vem aquele famoso deu branco. E aqui, eu vou dar uma pincelada nesse deu branco. O que é o deu branco? Eu não vou trazer de forma técnica. O deu branco é quando o sangue que está numa zona específica do cérebro, ele muda a atenção, se direciona para o cerebelo, que é uma outra parte que é responsável pelo movimento. Então, de forma mais simples, a parte que processa as informações, era para a atenção estar ali. Quando o deu branco, a sua reação, sua circulação sanguínea foi para a parte responsável pelo movimento. Quando você está só olhando sobre uma ótica do movimento, você não está processando informação, então você não está mais trazendo significado, você está naquele cérebro antigo, lá de trás da sobrevivência, da paralisia, da luta e da fuga. Então, esse é o efeito deu branco. Por isso que a gente vai quebrar a interpretação através de várias técnicas que são progressivas e que levam tempo, para que tenha cada vez menos esse efeito do deu branco, que é um dos efeitos que mais nos prejudicam na situação de avaliação, né? E aqui, para essa organização que eu destaquei, são os pensamentos que a gente tem que olhar. São os pensamentos disfuncionais que mantêm a ansiedade um problema, porque são eles que alimentam a nossa interpretação de que aquilo ali vai ser um puta de um perigo, ferrou, entendeu? É isso. Então, é para eles que a gente tem que olhar. Primeiro, você tem que entender quais são os pensamentos, e você pode escrever quais são os pensamentos que você tem nesses momentos que a gente está falando aqui. E aí você vai se fazendo pergunta para descer um pouco o nível desse pensamento, para você chegar no pensamento quente. Qual que é o pensamento mais quente disso? Vamos chegar nesse pensamento para, através das técnicas, modificar essa crença. Porque essa crença é alimentada, na maioria das vezes, ou por um desvalor, por um desamor, por um desamparo, né? Coisas que também a gente já falou, mas que à medida que eu vou trazendo mais coisas, eu espero que venha fazendo mais sentido tudo isso. Porque tudo isso que eu estou também trazendo, a gente evidencia na experiência clínica e nos próprios estudos, né? E aqui, uma primeira estratégia, né, e eu vou completar depois, desse acalme-se, né, para realmente você aceitar, contemplar, e o principal, né, examinar, que é examinar os seus pensamentos. E assim poder ter mais sabedoria, ter mais... Não é racionalização a palavra certa, mas é sabedoria mesmo, para mais assertividade, né? Você mapear o seu autoconhecimento. A ansiedade, ela nasce com o homem, né? E muitos falam de formas diferentes essa mesma ideia. A gente tem que se adaptar a ela, assim como se adapta à tempestade. Um caminho
para olhar, para você começar a desvendar isso, é olhando os seus hábitos. Agora eu estou concluindo a nossa introdução, concluindo o começo da nossa conversa aqui. Olha os seus hábitos, olha os seus vícios. Comece a fazer perguntas para você. O que mantém esses hábitos? A maioria das nossas compensações, evitações, fuga, proteção, são hábitos disfuncionais. E muitos deles camuflam essa ansiedade. Porque se você está ansioso, está com uma preocupação de alguma coisa que vai acontecer, o que você automaticamente faz? Se distrai, né? E essa distração não causa um alívio? Então, eu estou ansioso, eu vou lá e vou ficar mexendo no celular um pouquinho antes de dormir, sei lá. Aí eu vou pegar no sono. Então, a gente está sempre se distraindo, sabe? Então, vou fazer um curso. Não estou me sentindo inseguro, vou fazer um curso. Em vez de olhar para a sua insegurança, em vez de aceitar, contemplar, examinar, enfrentar, vivenciar e aprender com ela, o que você faz? O que a gente faz? Procura um curso, procura se especializar, preciso ter título, preciso... sempre à procura de algo para preencher um vazio. Enquanto todo esse preenchimento está aí dentro de você. Em um lugar para aprofundar essas questões, para sair da primeira marcha, que eu trouxe aqui, para ir para a segunda marcha, é você primeiro aplicar os conceitos que eu estou trazendo na sua rotina. Aplicar na medida de que, quando vier a vontade de esquivar, quando vier a vontade de fumar um cigarro porque estou preocupado, jogar um jogo no aplicativo porque estou tenso, se distrair, fazer coisas que seja só para você estar saindo dessa sensação, não faça. Porque à medida que você fizer, você vai estar só contribuindo para estar mais ansioso. Você vai soltar esse alívio, vai manter o ciclo vicioso da ansiedade, né? Então, quebra esse ciclo. Para quebrar, você tem que aprender a ter momentos com você mesmo, momentos de contemplação, de pausas. Sei lá, isso é uma realidade. Em vários momentos da nossa... Quem mora em São Paulo tem o trânsito aí, né? Geralmente no trânsito a gente está estressado também, porque por vários motivos, que a gente está sempre com pressa, parece sempre atrasado. Quem anda de metrô, de ônibus, percebe, está sempre todo mundo andando rápido, né? Você não vê a pessoa andando com calma, ninguém está nem percebendo um ou outro, está todo mundo rápido, tudo acelerado, essa pressa. Então, a ansiedade, a forma de você começar a lidar com isso é desacelerando, é fazendo diferente, tendo pequenas pausas ao longo do seu dia, mas pausas conscientes, de você estar presente, e não estar com a sua cabeça lá no futuro. E uma primeira técnica que eu já vou trazer aqui, né, já para não matar a ansiedade de vocês para continuar as aulas, uma técnica muito interessante é você ter um momento no seu dia só para se preocupar. Então, tudo que vai vir uma preocupação, sei lá, você está no trabalho, você está no café da manhã, você está em algum momento, vai começar a vir um monte de preocupação aí dentro da sua cabeça, aí você pensa assim, não, agora não, vou deixar para me preocupar com isso no momento de me preocupar com isso, que aí todos os dias, vamos supor que 9h30 da noite, 10 horas da noite, você vai tirar 15 minutos só para se preocupar. Então, você coloca isso na sua agenda e todas as preocupações que vierem fora desse tempo, você vai falar assim, não, isso daí eu vou pensar quando chegar esse horário. E aí, entende? Aí você consegue sair desse ciclo vicioso, dessa distração que vier na hora, focar nas coisas que você está fazendo, fazer uma coisa de cada vez, para que você consiga terminar o que você está fazendo para fazer a próxima coisa. E aí sim, no momento separado para isso, você vai só se preocupar. E aí, nesse momento da preocupação, qual que é a minha recomendação? Você está lá nesse momento separado para se preocupar todos os dias 15 minutos. Começa a escrever, pega um caderno para isso e você começa a escrever. E a gente está falando na ótica da avaliação, né? De quem está se preparando e que é uma realidade. Você vê muitas pessoas com esse problema. Pô, sei tudo, estudo tudo, mas eu tenho um problema com ansiedade que eu ainda não consegui. Então, escuta um pouco dessas estratégias. E aí, você está lá, no momento de se preocupar, nesse tempo separado para isso, começa a escrever os seus pensamentos. Escreve esse modelo que eu trouxe, esse croquis, né? O militar fala croquis. Escreve esse croquis, vou até voltar aqui, esse croquis que eu coloquei agora aí na tela, e começa a desenvolver o seu autoconhecimento. Quais são os pensamentos, quais comportamentos,
para você entender, peraí, esses comportamentos, então, significa que eles são uma reação a essa ansiedade, então, pô, não é legal continuar fazendo isso, né? Eu vou substituir essa ação, esse comportamento por outra coisa. Então, a partir de agora, em vez de eu ficar, em vez de eu ficar assistindo série durante a semana, ou jogando tal jogo X horas durante a semana, eu vou substituir essa atividade por um treino, uma atividade física. Por quê? A atividade física, ela é comprovada que ela é uma regulação emocional, uma ação como regulação emocional. E tudo isso a gente vai trazer de uma forma mais resumida, né, no nosso último, na conclusão, lá na frente, na 10ª aula. A gente vai fazer isso virar um produto de que você tenha, né, o acesso a um plano de bem-estar, que aí você vai pegar aquilo e fazer da sua forma, porque não dá para generalizar. Cada um lida de uma forma. Cada um de nós reage, pensa e tem uma realidade distinta. Tá? Então, é isso, deu o nosso horário. Agradeço todos que tiraram um pouco do tempo para estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma, que seja com alguma semente, para despertar aí um interesse de você olhar para si, fazer o trabalho duro de olhar para si. Né? Porque às vezes a gente quer fazer o mais fácil, né, quer tomar um medicamento, tomar um estimulante, se distrair, se ocupar. E o mais difícil é olhar para si. Parar de ficar procurando problema nos outros, justificativa para suas dificuldades, justificativa para os seus defeitos, para suas vulnerabilidades. Parar de procurar isso no outro, no ambiente, em tal pessoa, em tal trabalho, e olhar para você. O que você pode melhorar, o que você pode mudar da sua interpretação. Se você já chegou numa conclusão de que, não consigo mudar esse ambiente, não consigo mudar essa pessoa, ela é assim, há 20 anos que ela é assim, eu não vou mudar ela. Então, por que você não comece a mudar a forma que você pensa em relação aos comportamentos dela, na medida que você entende que ter empatia com a ignorância do outro vai te ajudar a diminuir algumas preocupações. E quando você diminui preocupação, você diminui tensão, você está trazendo relaxamento e você está trazendo uma forma mais saudável de se relacionar com a ansiedade, com o medo, com a raiva, com a tristeza, né? Com a sua consciência de viver da forma que você, por si só, e não através de uma substância, não através de uma tela, não através de um jogo, de uma dependência, vai estar escolhendo viver. Porque agora, para concluir, as empresas, grandes comércios, também fizeram todos esses estudos comportamentais e eles entendem cores, entendem estimulantes, entendem formas, até formas de som, formas visuais, formas de despertar o seu interesse para que você fique preso naquilo ali, para que você fique sempre em coisas rápidas e curtas e esperando esses resultados. Então, vamos quebrar isso, trazer a consciência, trazer tudo isso que a gente tá falando aqui como um recurso e colocar em prática, que é o mais importante. Muito obrigado, um abraço e desejo aí uma boa semana para todos vocês. Até a próxima aula.